Vamos então à segunda parte do terceiro capítulo. Nós terminamos a primeira parte com o André colocando aqui sobre as leis de Deus, conversando, né, acalentando ali, ajudando o Cláudio. Nós terminamos ali quando ele diz que ele meditasse, né, colocando para o Cláudio, induzindo o Cláudio, que ele meditasse, concluindo que se nós outros, os homens imperfeitos, já conseguíamos adicionar compaixão à justiça, por que motivo Deus, que é o amor infinito, haveria de exercê-lo implacável? Ali transpunhamos a escuridão da noite. A alvorada não tardaria, e com ela o sol diurno que chegava sempre novo. Que levantássemos todos os sentimentos para a renovação que começava. Moreira, que me avistava enlaçado a ele estava ali abraçado, né, com o Cláudio Nogueira, né? Moreira, que me avistava enlaçado a ele, endereçou-me ansioso olhar, como inquirir pelas ideias que eu lhe insuflava. Antes, porém, que me viesse substituir, cioso do lugar de conselheiro que me permitia ocupar, apelei para Cláudio, inclinando a iniciar ali mesmo a obra reparadora. O bancário não vacilou. Fundamente enternecido, levantou-se, caminhou na direção da cama e ajoelhou-se à cabeceira. Confessava a si próprio que pela primeira vez, depois de muito tempo, fitava o semblante da filha sem que a mais leve tisna de fascinação sexual lhe alterasse os sentimentos. Tremeu-lhe o coração atormentado. Acariciou-a com uma espécie de ternura que jamais experimentara. Deixou que as próprias lágrimas lhe orvalhassem o rosto e suplicou em surdina: perdão, minha filha, perdão para seu pai. A rogativa desfaleceu na garganta que os soluços embargavam. Marita evidentemente não respondeu. No entanto, o afago paternal instilou-lhe energia diferente e tanto Moreira quanto eu próprio registramos espantados o gemido que ela desferiu, denotando sinais de retorno a si mesma. Cláudio, esperançado, desligou-se. O carinho impregnara-se nele de súbito respeito. Intimamente comparou aquele afeto imaculado que lhe nascia ao lírio alvo que desponta num charco. Outros gemidos repetiram-se imprecisos, dolorosos. O genitor escutava-os, ralado de angústia. Daria o que tivesse para traduzir aqueles vagidos de criança inconsciente. Conjecturou, porém, que eles exprimiam padecimentos físicos inenarráveis e agoniou-se em choro convulsivo. O ex-vampirizador, transfigurado em servo diligente, ergueu-se presto e veio abraçá-lo, no intuito de propiciar-lhe reconforto. Mas notei que os dois amigos jaziam agora perto e longe um do outro, juntos por fora e distante por dentro, ombros unidos e pensamentos opostos. Então nós vemos ali que o Moreira, né, que era o vampirizador, o obsessor ali, ele viu aquele sentimento, aquele choro, aquela angústia do Cláudio, então ele correu para abraçá-lo. E André pôde perceber a diferença, porque o Cláudio estava entrando ali numa reforma íntima, estava modificando os sentimentos, os pensamentos. O Moreira estava modificado também, mas não tanto. Então eles estavam juntos,
mas separados. O Moreira o abraçou, mas o campo vibracional, a vibração do Cláudio Nogueira estava agora diferente da vibração do Moreira, que era o obsessor. Então, eles não estavam mais em sintonia, naquela simbiose que eles estavam antes. É isso que o André Luiz está descrevendo aqui. Juntos por fora e distantes por dentro, ombros unidos e pensamentos opostos. Moreira fora atingido pelos acontecimentos, mas não tanto. Patenteava enorme afeição por Marita, lutava por ela, mas no fundo não escondia o propósito de seguir controlando Cláudio no resguardo de seu próprio interesse. Identificando o parceiro, tocado no coração pelos sentimentos edificantes que a leitura lhe sugerira, revelava o desapontamento semelhante ao de um pianista que surpreendesse o instrumento favorito com as teclas mudas. Alarmado, desfeixou-me perguntas. Sosseguei-o, afirmando que o cérebro de Nogueira se anulava naquele instante por arrasadoras comoções. Entanto, no íntimo, certificara-me de que ele havia dado um passo adiante e de que o companheiro menos feliz deveria elevar-se no mesmo diapasão para desfrutar-lhe a convivência, se não quisesse perder-lhe a companhia. Então o André colocou ali, sossegou ali o Moreira, dizendo que aquela diferença, aquela mudança era pelo sofrimento, pela comoção. Mas o André Luiz viu ali a mudança de vibração e percebeu que se o Moreira quisesse continuar em sintonia com o Cláudio Nogueira, ele teria que mudar o seu padrão vibratório. A mente do bancário emergia daquelas horas reduzidas de estudo compulsório sob a tormenta moral, ao jeito de paisagem quando varrida de terremoto. Nenhuma analogia com o que era antes. Em razão disso, enfadava-se o outro, melindrado, triste. Quer dizer, ele estava completamente diferente e o Moreira estava ali, enfadado, triste, de ver, né, o seu companheiro de bebida, de pensamentos, de cigarro, né, de sentimentos depravados sexuais, se afastando ali dele, e ele estava entristecido ali. Mesmo assim, Moreira retomou o trabalho de manutenção da jovem prostrada. Olha que interessante, ele renovou o trabalho ali, ele continuou ajudando a Marita. Ele viu que ele estava perdendo ali o companheiro, mas ele, sentindo a importância do que ele estava fazendo em relação a Marita, ele voltou lá e continuou o trabalho de auxiliar a Marita. Ambos. Nisso, porém, chegaram dois auxiliares, Arnulfo e Telmo, que vinham da parte do irmão Félix colaborar no auxílio à menina. Então, o irmão Félix tinha mandado dois trabalhadores ali para ajudar. Ambos simpáticos, espontâneos. Apresentei-os ao mantenedor magnético, surpreso, cuja posição espiritual reconheceram de pronto. Contudo, na gentileza característica dos corações generosos, envidaram todos os esforços para não constrangê-lo com qualquer linha divisória de tratamento. Olha que interessante. O André colocou ali, apresentou o Moreira como mantenedor magnético, como o auxiliar que mantinha a Marita magneticamente ali melhorando. Eles perceberam que era um espírito menos esclarecido, mas fizeram de tudo para não constrangê-lo, tratando como um trabalhador igual a eles. Rodearam-no de otimismo e bondade, qualificando-o na categoria de colega estimável. Na antevéspera, aquele irmão que se avalentoava no Flamengo não aceitaria tal camaradagem.
Todavia, não aceitaria tal camaradagem. Todavia, Marita ali respirava entre dois mundos, fatigada, despinega. Por Marita, suportava as alterações, sofreava os impulsos. Então ele, percebendo toda aquela modificação, não estava gostando daquilo, mas por Marita ele estava se segurando e trabalhando ali para ajudar. Até porque as energias dele faziam com que a Marita melhorasse. A madrugada abeirava-se do dia. Acercamo-nos de Cláudio. Indispensável fazê-lo descansar, dormir. Moreira, com iniludível desgosto a se lhe estampar na fisionomia, observou-nos o cuidado na administração dos passes balsâmicos aos quais o paciente aqueceu sem qualquer contradita. Aliás, é de mencionar-se a sensação de alívio com que Cláudio nos respondeu ao toque sugestivo. Acabava de viver minutos de martírio inominável. Aspirava ao repouso, mendigava esmola de paz. Todavia, enquanto se lhe relaxavam os nervos tensos, a pressão do sono que lhe impunhamos brandamente, Moreira a tudo assistia, no crescente desagrado da pessoa que contempla a agitação e a mudança de sua casa, conturbada em serviços de reforma que não pediu. Então ele via ali o desagrado, do Moreira. Lançava ondas de azedia e amargura no sorriso amarelo. Tudo para ele surgia deslocado, revirado. Entre o amigo que lhe fugia ao comando e a jovem cujo corpo físico se decidia a preservar, sentia-se atônito, desenchavido. Compreendendo que não lhe seria lícito incompatibilizar-se conosco, simplesmente à face da assistência que o esposo de Dona Márcia recolhia de nós, aplicou-se com mais veemência às atenções para com a moça, cujos pensamentos mais profundos empenhava-se agora por auscultar. Então ele vendo que ele não poderia ali entrar em confronto com André, com os outros dois trabalhadores, ele se dedicou mais profundamente a ajudar a Marita e começou a auscultar os pensamentos dela. Marita, a seu turno, porque assimilasse mais amplo montante de força, acabou reassumindo o leme dos centros cerebrais que ainda se lhe mantinham à disposição. Recuperou a sensibilidade olfativa, percebia, raciocinava e ouvia com relativa segurança. Contudo, estava hemiplégica, nada enxergava e extinguira-se-lhe a fala de modo irreversível. Vamos lembrar, logo no começo que ela foi socorrida, o médico falou que a pancada foi muito grave e que ela, se melhorasse, jamais recuperaria a fala. Então nós vemos aqui que ela está cega e não tem mais controle sobre a fala. A princípio, admitiu-se acordando no sepulcro. Ouvira muitas narrações alusivas a mortos que despertavam no túmulo, lera depois depoimentos relacionando sucessos dessa ordem e assistira a vários filmes de horror. De alma opressa, supunha-se num transe desses, estendida ali no leito que tomava por ataúde, no silêncio de aflições inapeláveis. Forcejava por gritar, reclamando socorro. No entanto, veio-lhe a ideia de haver esquecido o processo de articular as palavras. Perdão. Sabia-se pensando com a própria cabeça, mas ignorava agora
os movimentos coordenadores da voz. Apesar de tudo, reconhecia-se consciente, sentia, memorizava. Recordou os acontecimentos que lhe haviam inspirado o propósito de morrer. Arrependia-se. Se a vida continuava, para que provocar o fim do corpo? Considerava desditosa. Lembrou as ocorrências da Lapa, a entrevista com Gilberto pelo telefone de Dona Cora, os comprimidos de Salomão, o sono à frente do mar, o desconhecido prestes a assaltá-la, a corrida para o asfalto, a queda sob o automóvel em movimento. Depois, aquilo ali. O corpo estatelado, que lhe parecia de pedra, a consciência ativa, as percepções aguçadas e a incapacidade de expressão. Intimamente, o esforço desesperado para fazer-se notar. No entanto, sentia-se entalada por gargalheira de chumbo. Irritou-se, debalde, à toa, né? Fremia de impaciência, de espanto, de dor. Mágoa e revolta, petitórios e indagações esmaeciam-se-lhe imanifestos no âmago do ser. Por mais se empenhasse a chorar, desoprimindo-se, as lágrimas que lhe represavam no peito, sem nenhum canal que se lhe extravasasse as agonias. Os olhos, tanto quanto a língua, se lhe figuravam desligados do corpo. Estaria morta, perquiriria a jovem num misto de perplexidade e sofrimento, ou quase a morrer. Escutou os passos da enfermeira de plantão e registrou a respiração sibilante do pai, sem a possibilidade de identificar-lhes a presença, e em vão tentou pedir explicação para o cheiro nauseante que a cercava. Transcorridas 2 horas de angústia recôndita, que Moreira assinalava com acuidade e precisão, a moça como que se aquietou mentalmente e, perscrutando-lhe por minha vez o campo íntimo, notei que se fixava lamentavelmente em Marina. Então o André ali percebeu que lamentavelmente ela estava pensando em Marina, com raiva, né? Com ódio. Então os sentimentos dela ali, infelizmente, né, estavam indo para o rancor. O companheiro desencarnado, que até então se fazia suporte psíquico de Cláudio e que necessitava de base moral para garantir o próprio reequilíbrio, encontrou pasto robusto à nova desorientação. Então o Moreira, que estava ali melhorando, começando a se modificar, encontrou ali na raiva, no rancor da Marita pela Marina, um pasto robusto, né, para ele se alimentar de novo dos pensamentos e dos sentimentos menos nobres. Descobriu o perigo sem poder conjurar. Percebendo-se demitido da complacência do amigo que se lhe transformara em joguete, procurava-lhe na filha motivos outros em que se lhe facultasse permanecer atrelado à demência. De nossa parte, não era possível pressionar a menina acidentada, no sentido de lhe sustar as lamentações. Qualquer dispêndio de energias, além das estritamente necessárias ao seu sustento, poderia precipitar-lhe a desencarnação. Os 3 ali, o André e os 2 que vieram ajudar, viram o que estava acontecendo, mas não podiam ali
tentar fazer com que ela mudasse de sentimentos, mudasse os pensamentos, porque qualquer dispêndio de energia, qualquer coisa que eles fizessem ali para tentar mover as energias, modificar os sentimentos dela, poderiam fazer com que o desencarne se acelerasse. Insciente das complicações que gerava com semelhante procedimento, a filha de Aracélia reconstituiu na imaginação as aperturas da existência. Acusava a irmã por todos os infortúnios. Exibia-lhe a figura na tela da memória como sendo a inimiga imperdoável. Marina a furtar-lhe as carícias maternas, Marina a surrupiar-lhe as oportunidades, Marina a roubar-lhe as afeições, Marina a subtrair-lhe o eleito dos sonhos juvenis. Não valeram ponderações que lhe endereçávamos inquietos. Então, as energias que eles estavam endereçando ali para ela não adiantaram de nada, ela continuava naqueles sentimentos rancorosos. A influência de Moreira, que lhe amimalhava as incriminações, surgia naturalmente muito mais vigorosa para ela, que diligenciava em contar simpatia e adesão. Então ela estava ali sendo influenciada pelo Moreira, porque ela encontrava nele simpatia e adesão para aqueles sentimentos rancorosos. Aquela desventurada menina desconhecia os poderes do pensamento. Então olha ali, ela não, desconhecendo os poderes do pensamento, dos sentimentos que ela estava tendo ali, ela estava entrando em simbiose, entrando em sintonia, com o Moreira, e não sabia, não conhecia, os poderes daquilo que ela estava emanando. Não sabia que fora da indulgência e da brandura invocava desagravo e, assim procedendo, não apenas enredava a família em duras provações, mas igualmente punha a perder o valioso trabalho de recuperação daquele amigo necessitado de afeição e de luz. Então, ela não sabia que com aqueles pensamentos, além dela colocar a família à mercê daquele obsessor, ela estava ali atrapalhando, ela estava ali fazendo com que esvanecesse aquelas pequenas mudanças, aquele desabrochar ali no Moreira de uma mudança, de uma reforma interior. Ela estava aniquilando aquilo e estava transferindo ali o Moreira como obsessor da família, com o rancor e pegando o Moreira ali como aliado para o rancor que ela estava ali mantendo com a irmã. O ex-assessor de Cláudio, ao absorver-lhe as confidências mudas em que relacionava os pesares mais íntimos, dos quais não tivera ele conhecimento, retomava a pouco e pouco a brutalidade que anteriormente lhe marcava a expressão. Então, tudo aquilo que ele mudou, tudo aquilo que ele estava ali por melhorar e voltou para trás, ele voltou àquela brutalidade, aquele rancor, a ser aquele obsessor que ele era antes daquelas mudanças do Cláudio que o atingiram também. Esvaneciam-se-lhe as melhoras de espírito. Estava mudando a vibração dele, voltando a ser aquele espírito que ele era antes. A pretexto de auxiliar a protegida, reavivava os instintos de vingador. O olhar que se adoçara de compaixão readquiriu a lividez dos alienados. Sumiram-se todos os indícios de retorno à sensatez e à humanidade que patenteava desde o momento em que renteara com a moça abatida. Inútil seria qualquer tentame para reconduzi-lo à serenidade. Embebendo-se nos queixumes daquela
que classificava como sendo para ele a mulher querida, restaurava em si mesmo a selvageria da fera sequiosa de sangue, respondendo-nos às petições de calma e tolerância, clamava que não, que não. Então, embora eles colocassem ali para ele ter calma, para ter tolerância, ele voltou, né, à insensatez, voltou a ser aquele espírito vingativo, querendo vingar ali a mulher amada, tendo conhecimento dos sofrimentos e do rancor da Marita ali em relação a Marina, coisa que ele não sentia e não sabia enquanto ele era obsessor do Cláudio. Ele estava ali se arvorando como vingador dela. Ninguém o faria renunciar à guerra pela tranquilidade daquela que amava. Alegava desconhecer até então o martírio que a irmã lhe aplicara durante a vida inteira e insistia no desforço, na vingança, né? no desforrar tudo aquilo que a Marita estava lembrando ali de que sofrera. Ao vê-lo abandonar o serviço a que voluntariamente se impusera, incapaz de refletir nas consequências da própria deserção, compreendi que o ex-obsessor, convertido em amigo, fora assaltado por crise de loucura e inclinei-me a considerar se o irmão Félix não errara solicitando a permanência de Marita no corpo desarticulado, tal a extensão dos males que o ex-vampirizador seria capaz de estender a partir daquela hora. No entanto, reprimi. Não, eu não detinha o direito de julgar o companheiro destrambelhado que se afastava de nós, enquanto o sol da manhã se aprumava no céu. Então, André ficou tão assustado, né, com a transfiguração, aquele espírito que estava começando a se mudar, perdeu tudo aquilo que estava mudando, voltou a ser aquele obsessor que ele era ali, buscando vingança, buscando a justiça com as próprias mãos. Por um minuto, o André perguntou a si mesmo se o Félix não tinha errado, mas ele voltou, quer dizer, de uma certa forma, até ele se influenciou ali com aquelas vibrações deletérias, né? Mas aí ele voltou a si, recuperou a sua energia e sabia que o Félix sabia o que estava fazendo, né? Ele André, não detinha no conhecimento que o Félix detinha, então o André estava julgando ali pelo ponto de vista dele, e aí ele voltou a si e sabia que não podia julgar nem o Félix, nem o Moreira. Não podia tecer julgamentos ali, que ele tinha que fazer a parte dele, que era procurar ajudar o máximo possível. Perdão, vamos voltar aqui. Não, eu não detinha o direito de julgar o companheiro destrambelhado que se afastava de nós, enquanto o sol da manhã se aprumava no céu. O irmão Félix sabia o que fizera e, com certeza, em outro tempo, não me desequilibrara e nem desacertara em ponto menor. Perdão. Então, ele percebeu ali, né, que ele estava julgando, que ele também estava sendo influenciado, então ele mudou o padrão vibracional dele e colocou em outro tempo, quer dizer, de outra forma, ele não se desequilibraria e nem se desacertar em ponto menor. Competia-me simplesmente trabalhar, socorrer. Então, ele voltou à sua serenidade de que o trabalho dele era ali de socorro, de ajuda àqueles que precisavam. Perdão. Transferi nossos encargos às atenções de Arnulfo e Telmo e demandei a residência dos Torres, o único lugar para onde Moreira, a nosso ver, de certo rumaria. Então ele deixou os dois ali que o Félix mandou, o Telmo e o Arnulfo, para ficarem cuidando da Marita e do Cláudio. E ele foi para a mansão dos Torres, né, do Nemésio e do Gilberto, onde a Beatriz estava agonizando, porque lá estaria a Marina e com certeza era para lá que ele iria.
Entrei. Aí nós vemos o André chegando na casa dos Torres. Na casa silente, cochichava-se a medo, lágrimas no semblante dos servidores humildes. Dona Beatriz, em coma, esperava a morte. Neves e outros afeiçoados do mundo espiritual rodeavam o leito. Vamos lembrar que Neves se afastou ali do André, né? O André ficou cuidando ali dos Nogueira, né? Da família dos Nogueira, e o Neves ficou ali com os Torres, né? O Nemésio, o Gilberto, principalmente ele ficou com a Beatriz, que estava ali em coma e prestes a desencarnar, que era a filha dele, né? Dedicada enfermeira observava a senhora prestes a mergulhar no grande repouso diante de Nemésio, Gilberto e Marina, que se acomodavam a pequena distância. Aturdido, porém, verifiquei que Moreira não se achava ainda ali, né? A surpresa, entretanto, se desfez para logo, de vez que, transcorrido alguns momentos, o ex-acompanhante de Cláudio, seguido por 4 camaradas truculentos e carrancudos, penetrou desrespeitosamente o recinto e, sem a menor comiseração pela agorizante, acercou-se da filha de Dona Márcia e gritou encolerizado: assassina, assassina. Então nós vemos que o Moreira foi buscar ajuda, então ele entrou com 4 espíritos truculentos ali que ele foi buscar para ajudá-lo a se vingar da Marina, e ele passando, né, pelas equipes de proteção ali da casa, se acercou de Marina gritando para ela: assassina, assassina. Então nós vemos aqui o trabalho, né, do André em torno de ajudar a Marita, de ajudar ali a família do Cláudio, ajudar o Cláudio, e agora ele vai, né, tentar ajudar a Marina, que está ali na casa dos Torres. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.